Eu não vi essa informação em nenhum outro lugar, a não ser provavelmente alguns veículos regionais, né, mas eu confesso que eu não vi nada tratando dessa manchete. Atenção para a manchete. Produtores foram cercados por grupo armado no extremo sul da Bahia. Imagens são impressionantes, inclusive, né, Matheus? Essa fazenda Peruvaz, ela fica aqui no distrito de Cumuruxatiba, na cidade de Prado, na Bahia, extremo sul da Bahia. Ela foi invadida por um grupo armado no último domingo, dia 3 de agosto, e no dia 8 de agosto, numa sexta-feira, eu, como presidente da Agronex, alguns produtores fomos lá juntamente com o proprietário ver o estado dessa propriedade, né? Porque ela foi invadida e o cara saiu de lá de dentro e acabou, ninguém sabe mais o que está rolando lá dentro. Então nós fomos até essa propriedade ver se tinham arrombado a sede, se tinham roubado, né, algum móvel, e ao chegarmos na porteira, nós já fomos recebidos a tiro, a bala. E graças ao bom Deus, que a gente estava numa certa distância, ficamos escondidos atrás do carro e logo em seguida a Força Nacional chegou ao local. Mas passamos aí já na chegada por um triz de termos morrido ali mesmo sem ninguém ver. Então, quando a Força Nacional chega, ela aborda a gente, né, como padrão, confere se tinha arma, vê que estava todo mundo desarmado, não tinha arma no carro, não tinha nada. Em seguida, o grupo de indígenas vem para cima da gente e começa a cercar, fazendo ameaças. Um produtor levou uma paulada, uma ripada de um indígena na frente da Força Nacional. Eles atiraram 2 flechas contra a gente, na frente da Força Nacional também. Um cara veio correndo com um vergalhão de ferro tentando me atingir, foi parado pela Força Nacional, e ameaças constantes o tempo todo. Mas o que mais, Pitólio, nos chama a atenção, e é por isso que eu estou aqui, né, utilizando a força da voz da Auriverde, é porque é o seguinte: no dia que essa propriedade foi invadida, no dia 3, a polícia foi chamada e a Força Nacional também. Mas a polícia não agiu, não fez o que deveria. Quando nós fomos lá na sexta-feira, a Força Nacional veio dialogar, né? Que vocês têm que procurar justiça, que não é assim, que vocês não podem retirar invasor, não pode usar da força. E aí eu perguntei para quem estava à frente da Força Nacional, falei, por que vocês não falaram isso para os invasores no dia que eles vieram aqui? Porque eles têm alguma ordem judicial que é para o proprietário entregar essa fazenda para eles? Não. E por que esse tratamento diferenciado? Porque aceita que o invasor entre e aí está tudo bem, e quando o proprietário tenta ir lá dialogar para eles saírem de dentro, não pode fazer isso daí. O Matheus, eu vou fazer perguntas aqui, estou na condição de jornalista, são dúvidas de um leigo, tá? A primeira dúvida minha é a seguinte: quando se trata de invasão, no caso dessa propriedade, a Fazenda Peruvaz, no extremo sul da Bahia, não significa que invasores se alojaram, acamparam, invadiram um canto da terra, um espaço dentro da propriedade? O que você está tentando me dizer aqui é que eles invadiram de fato toda a propriedade a ponto de expulsar o proprietário da própria sede, é isso? Eles chegaram armado, um grupo armado, renderam os funcionários, mandou vazar fora e acabou, tomou conta da propriedade. Eles estão... Inteira, Matheus? Sim, eles estão na sede, mas se você chegar em qualquer parte da propriedade, eles vão ver e vão vir até onde você estiver, que foi o que aconteceu com a gente. A gente nem chegou perto da sede, nós ficamos longe. Então, peraí, você está me dizendo que um proprietário rural no Brasil, em especial no extremo sul da Bahia, hoje corre o risco de ver a sua terra invadida e ele expulso da propriedade? Aqui na Bahia é isso. Aqui na Bahia, nós temos um governador que não obedece às leis, que proíbe a sua polícia de agir, e isso é ilegal, isso é omissão, mas infelizmente, como você bem sabe, a gente já fez audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia, fizemos audiência pública na Câmara Federal em Brasília, mas infelizmente o nosso poder judiciário não reage, não toma nenhuma atitude. São mais de 3 anos aí com mais de 80 propriedades invadidas, todas elas por grupos armados,
com facções pelo meio, crime organizado dentro dessas propriedades. As imagens, como eu enviei para você, você viu aí o tanto de armas na posse desses caras, e a polícia simplesmente não age, e a tropa, né, eu não vou dizer o nome, mas sempre, todas as guarnições que vão, os caras faltam chorar, Pitoli, porque eles dizem que eles estão ali cumprindo determinação, e a ordem dos superiores é para eles não fazer nada, é fingir realmente que não está vendo nada. Se for um produtor, não. Se for um produtor no flagrante, sai dali preso. Agora, invasor, pode usar arma, pode fazer o que quiser, e a tropa não tem permissão dos superiores para agir como diz a lei aqui no estado da Bahia. E a segunda pergunta minha, e na sequência eu vou passar para o Borgo. Borgo está por aqui, tem uma pergunta para você também, Matheus. Minha segunda pergunta, são índios mesmos? Então, existe hoje uma questão que é a autodeclaração. Então, isso existe até denúncias aqui no extremo sul da Bahia de um empresário onde ele chama de green card indígena, né? Então, pessoas convidam outras pessoas para se tornar indígena. Eu, particularmente, conheço pessoas que nunca foram indígenas na vida e hoje, no documento, diz que é. E é como eu estou dizendo, a lei, ela não tem uma lei clara sobre isso para realmente bloquear esse tipo de ação, né? O indígena, ele tem uma série de vantagens e regalias, e um cidadão comum está se aproveitando disso, principalmente esses bandidos aí, para se fingir de indígenas e se infiltrar no meio de verdadeiros indígenas para fazer aí as invasões. É inacreditável. Green card agora, é o green card. Matheus, Borgo está por aqui, tem uma pergunta para você. Pois não, Borgo? Olá, Matheus. Prazer falar contigo. Matheus, igualmente. Eu vi aqui na matéria, deu uma analisada pela imprensa, tem ex-secretário municipal envolvido, porque tem relatos aqui que quando a Força Nacional chega, os produtores, aliás, chegaram, foram recebidos a tiros e, de acordo com a imagem de drone, teria sido capturada a imagem de um ex-secretário municipal. Tem políticos envolvidos nisso? Então, o cara que atirou na gente, ele é ex-secretário da Prefeitura de Prado, ele era secretário de Assuntos Indígenas. O atual secretário também estava lá. Você veja que a lei, ela proíbe um funcionário público de estar participando de invasão de terra. É proibido por lei. E o atual secretário de Assuntos Indígenas da Prefeitura de Prado estava lá o tempo todo nos ameaçando também. Então, o ex-secretário atirou na gente, o tal do Ricardo, e o atual secretário também estava lá no meio da confusão o tempo todo, tentando nos agredir e ameaçando de morte. O prefeito, a Câmara Municipal já convocou o prefeito, já abriu alguma investigação, porque se o ex-secretário municipal estava envolvido, o atual secretário estava envolvido, me leva a crer que tem um braço do poder público envolvido numa situação gravíssima dessa, porque pelos primeiros relatos há indício de uma organização criminosa armada. Então, o prefeito dessa cidade, ele é aliado ao governador do estado, do PT, então é um prefeito de esquerda que nunca tomou nenhuma atitude efetiva para ir contra essas invasões, nem de uma intermediação, vamos dizer assim, né, de aconselhamento, de pedir a esses invasores que aguardem uma demarcação, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, os políticos de esquerda, eles apoiam esses grupos. E a nossa luta agora, Borgo, inclusive eu vinha comentando com o Pitoli, a nossa luta institucional vai ser a gente conseguir um reconhecimento internacional desses grupos como grupos terroristas, porque é isso que eles são, e nós, infelizmente, como população de bem, trabalhadores, se dependermos do governo federal que aí está e do governo estadual que está aqui na Bahia, do PT, nós estamos mortos. Isso é um golpe comunista em andamento, isso é claro, isso é nítido. Se eu permito que um grupo organizado, do crime organizado,
armado e bem armado, roube uma propriedade, e eu digo para a minha polícia não fazer nada, o que mais precisa acontecer para a gente perceber que é um golpe? Isso Não. é um verdadeiro golpe. Corre um sério risco, Entendeu? Matheus, corre um sério risco de você sair preso de lá, dos produtores saírem presos, porque... É um governo que protege bandido, né? Se está vendo tiro, pera um pouquinho, foram lá os produtores, foram recebidos a tiros. Numa propriedade invadida. Invadida, pera um pouquinho. Então tem um flagrante delito ali que teria que ter ocorrido a prisão. Se a polícia não prende, está prevaricando. Em tese, teoricamente, é óbvio, mas teoricamente poderia até um cidadão comum, né, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, dar voz de prisão aos policiais por prevaricação, por flagrante. Só que isso é óbvio que é em tese. Numa dessa ele poderia ser preso e talvez até ocorrendo coisa pior. Quer dizer, é o domínio, né, do Estado paralelo no Brasil. Agora, Matheus, essa situação de tentar enquadrar essa turma como grupo terrorista carece da união do agro no Brasil. Porque o que vocês estão vivendo aí no extremo sul da Bahia, também estão vivendo no oeste do Paraná. Tem ali gente chegando dizendo que é índio, indígena, invadindo propriedade. Gente, inclusive, vinda de países limítrofes aqui do Brasil. O cara chega, se apresenta como índio, me quer tocar, me gosta de ganhar dinheiro e, pô, vai invadir terra. Green card indígena. Assim. Tá assim. Por que eu estou dizendo isso? Tem que haver uma união de esforços por parte do agro para classificar esse grupo como grupo terrorista, para forçar a frente parlamentar do agro, né, a tomar essa decisão e pautar essa história, né, para cobrar. Eu não vejo o Fávaro, né, ajudando o ministro da Agricultura, eu não vejo. Para mim é um zero à esquerda, mas enfim, é hora dessa união acontecer, hein, Matheus? Pitoli, eu já disse isso algumas vezes aqui, você já sabe o meu posicionamento. Infelizmente, nós temos uma minoria de parlamentares que a gente pode contar de verdade. Porque, assim, falar que é a favor do agro, você sabe que é muito fácil, né? Dizer que é de direita é muito fácil. Agora, partir para a luta de verdade, meu irmão, são poucos. Então, na verdade, a nossa ideia é tentar fazer isso com os órgãos internacionais, que como o trabalho que o próprio Eduardo, o próprio Figueiredo estão fazendo lá nos Estados Unidos, que infelizmente é o caminho mais efetivo para o momento que a gente vem vivendo no Brasil. Eu estou lhe dizendo que nós temos processos há mais de 3 anos, essas invasões elas retomaram com força nesse moldes aí armado desde 2022, e nós não temos, meu amigo, sentença nenhuma do juiz federal. Ele simplesmente finge que nada está acontecendo. Então, como é que nós vamos esperar o enquadramento de grupo terrorista aqui no Brasil desse pessoal, sendo que o próprio poder público trata com normalidade? Então, não tem como a gente esperar muita coisa aqui no Brasil, infelizmente.